Como estão as coisas na sua casa? Está tudo em paz lá? Ou está meio atribulado o negócio? Você está experimentando na sua casa paz? Ou a sua casa, ela está nos últimos dias atribulada? Como estão as coisas lá? No seu relacionamento com os seus filhos, no seu casamento, no relacionamento com todos, está tudo fluindo bem? Ou está tendo briga, contenda, muita discussão dentro da sua casa? Como é que estão as coisas lá? A Bíblia diz que Jesus é o príncipe da paz. Se Jesus é o príncipe da paz, e Ele está dentro da sua casa, por que está faltando paz lá? Se Jesus é o príncipe da paz, e está no seu lar, por que está com tanta confusão? Quase parecendo um inferno lá. Por quê? Quantos querem ouvir a palavra de Deus hoje? Nós vamos ler o texto da Bíblia que está em Lucas capítulo 19, a partir do versículo de número 1. Lucas capítulo 19, a partir do versículo de número 1, diz assim: Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era esse um chefe dos publicanos, e ele era rico. Ele procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois ele era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque sabia que ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém morar na sua casa, pousar na sua casa. Quantos aqui gostariam que Jesus entrasse na sua casa? Diga aleluia. De verdade, diga amém. Dizer que eu quero Jesus entrando na minha casa não é com a minha boca. Dizer que eu quero Jesus entrando na minha casa é com o meu modo de agir. É isso que de fato mostra se eu quero Jesus entrando na minha casa. Zaqueu, ele é um exemplo disso. Vamos continuar lendo o texto. Então, quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce, porque hoje me convém pousar na sua casa. Então, apressando-se, desceu e recebeu a Jesus com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que ele entrava para ser hóspede de um homem pecador. Levantando-se então Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado a alguém, eu restituo quadruplicado. Disse então Jesus: hoje veio salvação a essa casa, pois esse também é filho de Abraão. Diga glória a Deus. Põe a mão no coração e fecha os olhos para orarmos. Pai, nós consagramos esse momento a Ti. É um momento da Sua palavra, e nós honramos ao Senhor e honramos a Sua palavra. Por isso lhe pedimos: fala conosco, meu Pai, traz resposta e direção para a nossa vida, e me usa como um canal, como um instrumento em Tuas mãos, a transmitir Sua palavra, de modo que o Seu nome, Senhor Jesus, somente o Seu nome seja glorificado aqui nesse lugar. Se você concorda com essa oração, diga amém
Aproveita o embalo e diga glória a Deus. A história de Zaqueu é uma história muito conhecida na Bíblia. E essa história, ela tem ensinamentos riquíssimos, muitos ensinamentos para nós. Um dos ensinamentos que nós temos é a mudança que acontece na vida de Zaqueu e na casa de Zaqueu quando Jesus entra. A casa de Zaqueu muda, a vida de Zaqueu muda completamente. E eu imagino o que era a casa de Zaqueu antes de Jesus entrar. Eu imagino a casa de Zaqueu dividida, a casa de Zaqueu com muitas brigas acontecendo. Eu imagino a casa de Zaqueu sem paz. Mas quando Jesus entra, a história muda. E o que fez Jesus entrar na casa de Zaqueu e mudar a história? É isso que nós precisamos aprender. Porque, como eu disse no início, não é a minha boca que diz, são as minhas atitudes que vão dizer se de fato eu quero Jesus morando na minha casa. O que nós aprendemos aqui? Zaqueu, ele tomou uma decisão e ele agiu logo depois de tomar uma decisão. Qual a decisão que ele tomou? Ele ouviu que Jesus iria passar por ali, perto da casa dele, e ele tomou uma decisão: eu preciso ver esse Jesus, eu preciso ter algum contato com esse Jesus, porque as coisas na minha vida não estão indo bem. As coisas na minha casa não estão indo do jeito que deveria de acontecer. Por isso, quando ele ouviu falar de Jesus, ele foi correndo para se posicionar em um lugar onde ele pudesse ter pelo menos algum contato com Jesus. Uma decisão que foi acompanhada de uma ação. Meus irmãos, se nós queremos ter a paz dentro da nossa casa, Jesus, Ele sendo o Senhor da nossa casa e reinando lá, nós vamos precisar de tomar uma decisão e agir em cima da decisão que nós tomamos. Porque a paz pode estar distante da sua casa, porque você não tomou uma decisão que vai proporcionar essa paz. Você talvez tomou até a decisão, mas você não agiu, então a sua decisão não valeu de nada, porque você não fez o que precisava fazer. Será que você está sentindo o mesmo incômodo que Zaqueu sentiu naquela época? Qual o incômodo dele? As coisas não estão legais. Você está sentindo o incômodo desse também? Aqui na minha casa, lá com a minha família, está faltando alguma coisa, não está normal, do jeito que está, não está normal. Se você está sentindo isso, é hora de você tomar algumas decisões e agir em cima dessas decisões. Foi o que Zaqueu fez. Olha, um outro ensinamento que nós temos com Zaqueu. Zaqueu, ele enfrentou as dificuldades no meio desse processo pela busca de ter paz na sua casa. Quais foram as dificuldades? Zaqueu, ele era, diz a Bíblia, de pequena estatura, tinha uma multidão que estava cercando Jesus, então ele precisa vencer essa dificuldade de estar de frente para a multidão e encontrar uma posição onde ele pudesse ver para ter algum contato com Jesus. Pensa só, se ele quisesse uma desculpa, tomou uma decisão, mas sabe, às vezes a nossa alma, a nossa carne, ela quer nos travar de fazer aquilo que nós escolhemos como decisão. Zaqueu, ele venceu qualquer tipo de desculpa que a sua mente pudesse dar para ele. Exemplo,
vai ser muito difícil você conseguir ter algum contato com ele. Olha quantas pessoas que tem na volta. Não precisa você se esforçar tanto, volta para casa e descansa. Zaqueu não teve desculpa, meu irmão. Ele tomou a decisão e ele agiu enfrentando as dificuldades que estavam no meio do caminho, para que ele pudesse encontrar a paz, para que ele pudesse abrir a porta da sua casa para Jesus entrar. Então eu quero saber, quando você, em busca pela paz, se deparou com uma dificuldade, você desistiu? Quando você tomou uma decisão de colocar algumas coisas em ordem na sua vida, de fazer o que já era para ter sido feito há muito tempo, quando você tomou essa decisão e apareceram as primeiras dificuldades, você desistiu e largou para lá a busca que você estava fazendo pela paz? Zaqueu enfrentou esses desafios. Olha o que diz a Bíblia em Isaías capítulo 55, versículo de número 6. Olha o que diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Existem coisas que ainda dá tempo de ajustar, vai chegar uma hora que não vai dar mais. Então vale a pena você enfrentar os desafios que estão se levantando na sua frente, em busca pela paz se estabelecendo dentro da sua casa. Vale a pena, porque pode chegar uma hora que não vai dar mais e você vai estar colocando tudo a perder. Esse texto fala que ainda dá tempo de buscar o Senhor, ainda dá tempo de você ter o agir dele. Pode chegar uma hora que não vai dar mais, e isso é para tudo na vida. Existem momentos que dá para lutar, mas chega uma hora que já não dá mais, acabou. Então você vai esperar acabar para começar a acordar? Você vai esperar a sua família ser destruída para você se levantar e fazer o que precisa fazer? Colocar em ordem o que precisa colocar? Aí pode ser tarde demais quando você acordar, e aí não vai dar mais tempo. Aí quando vê, o seu casamento já acabou. Quando vê, os filhos já se perderam. Quando vê, você pode entrar em uma situação onde não vai conseguir mais voltar. Por isso Zaqueu, ele não teve desculpas que o parou em busca da paz que ele queria dentro da sua casa. Foi lá, subiu numa figueira, se esforçou, ficou lá atento. Um outro ensinamento que nós podemos tirar com a história de Zaqueu: para viver paz dentro de casa, Zaqueu precisou de obedecer uma ordem de Jesus, e a ordem de Jesus foi acompanhada de uma palavra. Sabe qual a palavra? Rápido! Zaqueu, desce daí e desce rápido, desce depressa. Então olha só o que eu posso trazer de ensinamento para a minha vida com essa situação que aconteceu com Zaqueu. Ele obedece um direcionamento de Jesus rapidinho. E quando ele obedece esse direcionamento, a paz já invade sua casa. Será que existe alguma coisa que você há muito tempo está ouvindo Deus falar que você precisa acertar? Há muito tempo você está recebendo um direcionamento de Deus do que você tem que parar de fazer, ou do que você deveria de mudar a maneira como você está fazendo, e você sabe que Deus está falando com você, e você fica deixando para depois, e deixando para depois, e deixando para depois, e a paz nunca chega dentro da sua casa.
Porque você não está obedecendo rápido. Então existem situações que você já sabe o que tem que fazer, mas você fica arrumando um monte de desculpas para adiar, para tentar jogar para debaixo do tapete. Você fica dando um monte de desculpas e você, como se estivesse enganando a Deus. Eu não estou entendendo direito o que Ele está falando, eu não estou entendendo direito o que Ele está querendo. Você sabe muito bem o que Ele quer de você, mas você não obedece rápido. Sabe muito bem qual é o direcionamento que Ele tem te dado, mas você não obedece rápido. E o perigo de não obedecermos rápido não é só não ter a paz. Eu vou mostrar aqui, 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Ponha na tela. 1 Samuel capítulo 15, versículo de número 22, o profeta Samuel diz para Saul, para o rei Saul: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. O profeta Samuel diz para Saul, que tentou dar uma enganada em uma direção que Deus havia dado para ele. Saul tentou dar uma enganada, sabe como? Eu vou oferecer um sacrifício para Deus, eu vou fazer uma oferta, e aí Deus se esquiva daquilo que Ele me mandou obedecer. Ele não vai olhar para isso. Só, meu irmão, que Deus não está preocupado com o nosso sacrifício e nem com a nossa oferta. Deus está preocupado com a nossa obediência a Ele, é isso. Então Samuel diz: olha, Saul, obedecer é melhor do que você sacrificar, e você preferiu sacrificar e não obedeceu. Por causa disso, o seu reinado foi sacrificado. Quando uma pessoa não quer obedecer, ela está sacrificando o casamento dela. Você prefere sacrificar o seu casamento e afetar a vida dos seus filhos do que obedecer uma direção de Deus? Você prefere sacrificar o futuro dos seus filhos, porque um erro de desobediência hoje a algo que Deus está dizendo claramente pode afetar as próximas gerações nossas? Por isso, para ter paz dentro de casa, eu preciso ser obediente à direção de Deus, ser obediente à voz do Senhor. Obediência com rapidez. Dá uma incomodada no seu vizinho, que ele está muito quieto, e fala bem assim: vai lá e obedece rápido. Precisa desenhar o que é para obedecer, ou você já sabe? Já sabe, né? Já sabe. Qual um outro ensinamento nós tiramos com Zaqueu? Zaqueu, para ter Jesus entrando dentro da sua casa, ele precisa abrir mão de uma palavrinha muito difícil que todos nós aqui temos. Qual, pastor? Diga comigo: orgulho. Você tem orgulho? Pergunta aí para o vizinho do lado: você é orgulhoso? O que ele disse? Não? Se ele disse não, já provou já o orgulho que ele tem. Porque Zaqueu, ele era um cobrador de impostos, que era rico, ele era influente. E quando Jesus dá uma ordem dessa e diz: vamos lá, rápido, desce rápido dessa árvore aí, hoje eu vou entrar lá dentro da sua casa. A multidão está ali à volta. Zaqueu, é ele mesmo. Estão falando com Zaqueu assim, e ele obedeceu descendo rápido. Abre mão do orgulho, irmão. Muitos estão perdendo a paz dentro de casa porque não abrem mão do orgulho.
estão experimentando o inferno no casamento, sabe por quê? Não abre mão do orgulho. É o orgulho que está corroendo a sua família e destruindo você por dentro. Porque você não abre mão. Você não cede. É cabeça dura. Você conhece alguém cabeça dura? Bota a mão na cabeça e fala, ai, ai, ai. Não olha para essa pessoa agora, não olha não. Então o orgulho, ele pode nos impedir de viver paz dentro de casa. Você quer manter ali a sua posição? Não, o errado aqui dentro de casa não foi eu, pastor, foi ela. E eu não vou abrir mão, dessa vez não adianta. Então a esposa diz, chega, ele toda vez, sou eu que vou lá conversar com ele, agora não vou abrir mão. Aí você está com a sua casa experimentando um peso espiritual, uma frieza, porque o orgulho está dominando. Lembra do Naamã? Naamã, ele era um general que era vitorioso nas batalhas do lado de fora. Conquistava em muitas batalhas ele era vitorioso, ele conquistava territórios, mas ele tinha um problema, e esse problema só aparecia quando ele estava na sua casa. Porque lá na batalha do lado de fora, Naamã era o general valente. Lá fora, Naamã, ele era o grande vitorioso nas batalhas. Mas quando Naamã chegava dentro de casa, que ele tirava a sua roupa, todo mundo via a lepra. Quando Naamã precisa de uma oração para ser curado da sua lepra e vai até o profeta não bota a mão na cabeça de Naamã e ora para repreender a lepra. O profeta dá uma palavra para que Naamã pudesse obedecer e quebrar o orgulho que era a verdadeira lepra. A verdadeira lepra de Naamã não estava na pele, a verdadeira lepra de Naamã estava no coração. Orgulho. Então você pode ser um vitorioso do lado de fora, uma vitoriosa, uma guerreira do lado de fora, mas quando você chega dentro da sua casa, a lepra aparece, e a lepra faz você infeliz, e todo mundo da sua casa também infeliz, porque todo mundo vê a lepra. Será que não está na hora de obedecer a Deus e abrir mão do orgulho? Para você experimentar e viver paz dentro da sua casa, não está na hora de abrir mão do orgulho? De pedir ajuda a Deus, para que Deus tire esse orgulho do seu coração? Essa dureza do seu coração que a cada vez mais vai te prejudicando, a cada vez mais prejudica a sua família, a cada vez mais afeta seu lar. Então olha o que a Bíblia diz a respeito disso. Bota na tela para mim aí, 1 de Pedro capítulo 5, versículos 6 e 7. Olha o que diz. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que, ao seu tempo, é o meu tempo, irmão? É o meu tempo? Para que, ao seu tempo, Ele nos exalte. Então vamos pensar, tem gente que não abre mão do orgulho porque diz o seguinte: sempre eu, chega, aqui em casa, só eu que cedo, chega, eu não vou mais ficar baixando a cabeça, eu não vou ficar mais cedendo. Então, você usa o que você não recebeu ainda para reforçar o seu orgulho como justificativo. O que esse texto está dizendo é:
Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele exalte você. Não é você que vai ter a própria exaltação, é Deus que vai honrar você, fazendo a paz se estabelecer dentro da sua casa e dentro do seu coração, para que todo mundo possa ver Deus te exaltando pela sua obediência em abrir mão do orgulho. Mas nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo. Nós queremos que as pessoas da nossa casa, elas mudem logo depois que eu tive uma atitude de humildade. Então eu tive uma atitude de humildade, uma atitude de quebrantamento, e eu já fico contando no relógio, vamos ver se ela vai mudar. Aí ela não muda, eu falo, chega, acabou. Não vou ser mais bobo. Chega, não vou ser mais trouxa. Pastor, mas se eu ficar sempre me humilhando, as pessoas não vão pisar em mim? Olha o que o texto diz. Humilhai-vos, pois, volta lá, filho. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Se alguém pensa que está pisando em você, está muito enganado. A mão de Deus é que está te guardando e te protegendo. É você se humilhar debaixo da potente mão de Deus, e na hora oportuna Deus pega você com a mão dele e fala, é hora de exaltar, é hora de honrar o meu filho, é hora de honrar a minha filha. É debaixo da potente mão de Deus, da potente mão de... Ninguém vai pisar em você, ninguém vai humilhar você, é Deus quem está te ensinando a baixar para depois você poder subir, aleluia. Então nós aprendemos com Zaqueu, para ter paz dentro de casa, eu preciso ser humilde, abrir mão do orgulho. Isso significa deixar de ter razão. Pergunte para o vizinho que está ao seu lado, você quer ter paz ou você quer ter razão? Então, se você quer ter razão, se prepare para viver um inferno em casa. Alguém pode dizer um aleluia aqui? O que mais aprendemos com Zaqueu para experimentar a paz entrando na nossa casa? Jesus, o Zaqueu, ele abriu a porta da sua casa para Jesus ir lá dentro. Ele abriu a porta para Jesus sentar na sua mesa, meu irmão. Então o que você imagina que tinha na mesa da casa de Zaqueu depois que Jesus entra pela porta? Ah, pastor, tinha muita confusão. Não, meu irmão, quando Jesus entrou, agora é hora de nós reverenciarmos a Ele. Jesus entrou, vamos dar a devida honra para Ele, porque eu quero que Jesus permaneça na minha casa. Quem quer que Jesus permaneça na sua casa? Então, se você quer que Jesus permaneça na sua casa, quando você estiver sentado na mesa com a sua família, você não pode ter uma conversinha na mesa da sua casa, em que essa conversa, ela faça com que Jesus vá para o lado de fora. Porque lá dentro da sua casa, é você que prepara o ambiente para que Jesus esteja dentro, ou você estraga o ambiente para que Ele queira ir para o lado de fora. Eu quero Jesus dentro da minha casa. Será que Ele vai se sentir bem com tudo aquilo que vocês estão falando lá? Será que vai ficar confortável para Jesus sentar na sua mesa com toda a conversa que rola naquela mesa? Então você está vendo como que ter a paz dentro da minha casa não depende do que eu falo, mas sim da maneira como eu ajo. O que mais podemos tirar de ensinamento com Zaqueu? Zaqueu, ele decidiu consertar o que estava errado na sua vida. Quando Jesus está sentado na mesa, junto com Zaqueu e com a sua família, Zaqueu fala, olha, Senhor, eu quero já dizer de antemão, que eu pego metade dos meus bens, dou para os pobres, e qualquer pessoa que eu tenha defraudado de alguma forma, eu vou devolver o que eu defraudei, e ainda vou dar 4 vezes mais.
O que Zaqueu está falando? Jesus entrou na minha casa, então eu vou colocar as coisas em ordem. Jesus entrou na minha casa, eu quero que ele permaneça na minha casa, então eu vou colocar aquilo que está fora do lugar no lugar. Eu vou acertar a minha vida. Eu vou ajustar as coisas na minha casa. Quer Jesus morando lá, meu irmão? O que está fora do lugar que você precisa arrumar? O que na sua vida está bagunçado, que tem que ser colocado em ordem? Então, Zaqueu, ele devolve o que ele tinha defraudado, ele devolve com 4 vezes mais, e ele mostra a preocupação que ele tinha com os pobres. Como isso aconteceu, irmão? Como um cobrador de impostos, um homem rico, você imagina que Zaqueu, sem Jesus, ele se preocupava com alguém? Você imagina que ele se preocupava com alguém? Ninguém, ele se preocupava com quem? Com ele mesmo. Mas agora que Jesus entra na casa dele, ele para de se preocupar consigo mesmo e ele começa a se preocupar com as pessoas. Por isso a salvação chegou naquela casa. Se nós queremos Jesus presente na nossa casa, a paz na nossa casa, nós precisamos nos preocupar com as pessoas que estão sem paz. Nos preocupar com as pessoas que estão vivendo um inferno dentro da sua família. Por isso nossa igreja está com esse projeto Casa de Paz, para que nós possamos semear paz na vida de outras pessoas, para colher paz na nossa própria vida. Semear paz na casa de outras pessoas, para colher paz dentro da nossa casa. Fazer o que Zaqueu fez. Será que eu estou me preocupando com as pessoas que moram próximo à minha casa, que estão com a família sendo destruída? Como eu estou preocupado com pessoas que eu conheço, estão vendo cada vez mais elas afundarem? Essa semana nós fomos fazer uma casa de paz, eu e um irmão lá na minha célula. E quando nós chegamos, a família que nos recebeu, eles começaram a fazer perguntas sobre coisas da vida. E à medida que eles foram fazendo perguntas, nós fomos falando de Deus. Nós fomos falando do que Deus tem de plano para eles, do que Deus pode realizar na família deles. E quanto mais eu ia falando, mais nós víamos nos olhos eles recebendo e eles querendo. E naquele exato momento aqui na minha mente passou um filme. Quantas pessoas nessa cidade que estão igual a essa família, sedentos por ouvir uma palavra de paz, sedentos por alguém que se levante para falar coisas boas para eles. Ah, meus irmãos, como nós temos uma grande oportunidade de semear paz na vida das pessoas e das famílias da nossa cidade. Na nossa reunião de célula, eu estava olhando lá o nosso mural com a quantidade de casas de paz, e eu estava todo bobo. Puxa vida, fiz uma casa de paz, vamos ter lá mais um outro irmão que fez. Na nossa célula, 6 casas de paz já estão acontecendo só na nossa célula. E na sua, quantas casas de paz tem? Você está semeando paz em algum lugar? Tem gente que está precisando, você está fazendo a sua semeadura? O que nós aprendemos aqui com Zaqueu, meus irmãos? Nós aprendemos com Zaqueu que a paz que nós queremos receber, ela depende de algumas coisas. Olha o que diz esse texto, Filipenses capítulo 4, versículo de número 6. Filipenses 4, versículo de número 6. Não sejais inquietos por coisa alguma,
Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graça. Preste atenção aqui. Você pode estar vivendo um momento conturbado demais dentro da sua casa, porque a sua mente está inquieta. Você está preocupado com um monte de coisa que tem para resolver nessa semana. Agora no culto aí, você foi escrevendo 2, 3 coisas que você precisa resolver nessa semana. Você não se desliga nem em um momento de ouvir a voz de Deus, de ouvir uma direção, porque a sua mente está atribulada. Como você quer experimentar paz dentro da sua casa se o seu coração e a sua mente não estão em paz? Então a orientação da Bíblia é: não estejam inquietos por coisa alguma, antes que vocês possam colocar os seus pedidos diante de Deus. Sabe para quê? Versículo 7. Para que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guarde os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Meu irmão, tire um pouco essa tribulação da sua mente, colocando em oração tudo aquilo que está afligindo a sua alma, para que você possa experimentar a paz de Deus no seu coração, para que você possa experimentar a paz de Deus nos seus pensamentos. Fala para o vizinho que está do seu lado: descansa um pouco, descansa. Versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso que vocês devem pensar. E aí, no versículo 9: o que também aprendestes, recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso vocês devem fazer, e o Deus de paz será convosco. E o Deus de paz será convosco. Tudo o que você ouviu aqui hoje, que Zaqueu fez, se você colocar isso em prática e levar isso para ensinar para outras pessoas colocarem em prática, você vai ver a paz de Deus tomando o seu coração. Não só o seu coração, mas os seus pensamentos. Não só o seu coração e os seus pensamentos, mas a sua casa. A sua casa será uma casa de paz. A sua casa irá reinar a paz sobre os teus filhos, e a mente dos teus filhos, eles estarão recebendo paz. E se você quer, celebre ao Senhor agradecendo com aplauso de honra a Ele, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu finalizo, meu irmão, dizendo que Zaqueu, ele experimentou uma mudança na sua vida, ele experimentou a salvação na sua casa, e ele teve um testemunho para abençoar a vida de muitos. Se você e eu colocarmos em ação o que nós aprendemos nessa palavra hoje, nós vamos viver mudança de vida, salvação na nossa casa e um grande testemunho para impactar a todos que estão à nossa volta. Por favor, fique de pé. Em nome de Jesus, fique de pé. Aleluia. Queremos paz, estamos precisando de paz, então nós vamos pedir isso para Deus em oração juntos.